Nós vamos agora começar a detalhar a análise da condição de paridade de juros. Conforme eu já havia comentado, a paridade de juros é um modelo que se desenvolve bem depois da paridade de poder de compra, que reflete um momento histórico muito peculiar em que as taxas de câmbio na Europa estão flutuando depois da Primeira Guerra Mundial e da ruptura do padrão ouro, antes de que as taxas de câmbio voltassem a estarem atreladas ao ouro por um breve interregno. Essas taxas flutuavam muito e flutuavam muito em função de fatores financeiros, dentre outros, por óbvio. E o Keynes, que era um observador dessa realidade, era um investidor, era alguém que participava ativamente como investidor da dinâmica do mercado de moedas, do mercado de commodities. Ele observava as relações que se estabeleciam e procurava apostar no desempenho futuro das moedas a partir de certos fundamentos macroeconômicos. E num livro lá de 1923, o Tratado da Reforma Monetária, ele formaliza essa ideia da relação entre as taxas de câmbio e a evolução das taxas esperadas, entre taxa de juros e a evolução das taxas esperadas de câmbio. Mas vamos passo a passo e vamos trabalhar com base no que está no manual do Krugman, do Obstfeld, do Mielitz. Sempre lembrando que esse manual ele é feito para estudantes de graduação dos mais diversos cursos, que não necessariamente estão realizando na sua graduação uma carreira de economia, podem estar em outros cursos ao redor do mundo, particularmente nos Estados Unidos. O ensino de graduação é muito mais flexível. Então, em vários momentos no manual, conceitos básicos são enfatizados, porque não necessariamente aquele estudante daquela disciplina específica teve uma base prévia de estudo de economia. Então o capítulo relembra conceitos básicos que nós também tratamos de trazer aqui, conceitos associados ao que define a taxa de câmbio. Lembrando, o Krugman e seus coautores optam por começar ao estudo das taxas de câmbio, lembrando que esse preço se forma de um modo equivalente aos demais ativos financeiros, por isso ele opta por começar pela paridade de juros, depois que ele vai tratar da paridade de poder de compra. Então, Krugman e seus coautores nos lembram que as taxas de câmbio são importantes para definir a relação entre os preços domésticos e os preços externos. Eu quero saber o quanto custa um bem ou um serviço adquirido no exterior, eu tenho que convertê-lo à moeda doméstica pela taxa de câmbio vigente naquele determinado momento. Quantas unidades da moeda nacional eu preciso para adquirir, não é uma unidade da moeda estrangeira em questão. E as flutuações da taxa de câmbio vão afetar os preços dos bens e serviços que eu estou importando, o rendimento dos ativos financeiros, o custo e o retorno da minha produção comercializável. Se eu estou exportando um bem ou um serviço, parte dos meus custos podem ser de bens e serviços que eu estou importando, e as minhas receitas, parte delas também advirão das vendas no resto do mundo, e eu vou converter os valores em dólares, por exemplo, para reais a partir da taxa de câmbio. Então as minhas receitas dependem da variação na taxa de câmbio e parte das minhas despesas também. Então mudanças de taxa de câmbio podem ser no sentido da moeda estrangeira ficar mais cara, eu precisar de mais unidades da moeda doméstica para adquirir uma unidade da moeda estrangeira, então uma elevação do preço da moeda estrangeira, que é uma depreciação cambial. E essa depreciação cambial implica sempre que a outra moeda está se apreciando frente à minha. Então, as minhas importações ficam mais caras do ponto de vista da moeda nacional, mas as importações do meu parceiro, vale dizer, as minhas exportações, ficam mais baratas. Então a depreciação cambial ela é ruim para importar e bom para exportar. A apreciação da moeda nacional, ela representa o fenômeno oposto. Então eu preciso de menos unidades da moeda doméstica para adquirir uma unidade da moeda estrangeira e portanto, torna-se mais barato, entre aspas, importar e torna-se menos rentável exportar. Flutuações da taxa de câmbio, nós vamos ver até pela variação, pela hipótese da paridade de juros, afetam as decisões financeiras também.
Então, a taxa de câmbio é o preço relativo da produção doméstica frente à produção estrangeira. Acho que essa é uma ideia importante para aquilo que nós vamos tratar lá no item 5 da nossa disciplina, né, dos efeitos macroeconômicos mais amplos das flutuações da taxa de câmbio. Então eu creio que essa ideia é fundamental, ela é importante. Nós estamos tratando de um preço relativo entre a produção doméstica e a produção estrangeira, e mudanças nesse preço relativo tornam a minha produção mais cara ou mais barata frente à produção do resto do mundo. Então é importante demarcar a relevância para uma economia aberta desse preço taxa de câmbio. Trazendo aqui o manual, o exemplo do manual, né, exatamente trabalhando com essa ideia de que distintas taxas de câmbio dólar-libra, se eu vou de $1,25 de dólar por libra até 1,75, o dólar está se desvalorizando ou se depreciando, né? Lembrando que depreciação é quando é câmbio flutuante, desvalorização quando é câmbio fixo, né? Isso vai implicando que o preço de um suéter importado, né, cuja cotação original é em libras, vai se tornando mais caro, o preço relativo dele, né, para quem o está importando. Na perspectiva lá do outro lado, da Inglaterra, vai estar acontecendo o fenômeno contrário. Quando eu estou falando, né, preço relativo, é o quanto eu tenho que abrir mão de um suéter, né, para comprar um jeans. O jeans é americano e o suéter é inglês, colocando ambos com uma mesma base de preço. Então a mudança da taxa de câmbio nominal muda o preço relativo, né? Quanto eu tenho que abrir mão de um produto para adquirir outro produto. Agora, a questão básica da paridade de juros é olhar a demanda por ativos em moeda estrangeira, o efeito que essa demanda pode ter numa economia financeiramente aberta sobre a evolução desses preços. E para que nós possamos chegar nessa percepção, o modelo teórico subjacente, o mundo, né, que está sendo tratado nesse modelo, pressupõe livre mobilidade de capitais, né, pressupõe um ambiente de concorrência perfeita em que os agentes têm plena informação e podem fazer arbitragem. Então, e aí eu vou estar seguindo aqui o exemplo do manual, na qual a economia doméstica é os Estados Unidos e a economia estrangeira é a Europa. Então eu tenho um investidor nos Estados Unidos que pode aplicar seus recursos em moeda doméstica ou em ativos em moeda estrangeira. E nessa primeira aproximação, nós vamos estar trabalhando com a hipótese de que os ativos são substitutos perfeitos entre si. É importante que essa hipótese mais adiante vai ser flexibilizada, mas isso vai ser só lá no item 5 do nosso programa. O que significa dizer que os ativos são substitutos perfeitos entre si? Significa dizer que do ponto de vista de risco e liquidez, né, eles se equivalem. Né? Então, portanto, eu vou focar só no retorno, porque todos os ativos têm propriedades, eles têm custos, né, para sua manutenção, impostos, taxas de comissão, de corretagem que eu estou tendo que pagar para adquiri-los. Eles possuem liquidez, que é a capacidade de se transformar em poder de compra imediato, em moeda. Mais adiante nós vamos redefinir aí e detalhar o conceito de moeda, não agora, mas vocês sabem, né, já isso dos estudos prévios de vocês. Na moeda, que é o ativo emitido pelo governo que não rende juros, é M1. Mas enfim, então voltando. Liquidez, né, cuja liquidez máxima é a moeda, porque tem poder de compra imediato, poder liberatório imediato dos contratos. Eu tenho risco, né, o risco associado ao ativo. Né, o principal risco de reter moeda é a perda de valor, né, pela inflação, por exemplo, que vai corroendo a capacidade de poder de compra de uma determinada moeda. Mas se nós considerarmos preços estáveis, em determinado momento o risco é relativamente baixo. E temos uma taxa de retorno. Né? A moeda, a taxa de retorno é nula, mas os demais ativos financeiros têm taxas de retorno, né, que envolvem, por exemplo, se eu estou ficando aqui no escopo do que o trabalho, do que o Krugman Obstfeld e o Mielit estão nos oferecendo de exemplos, né, eu posso estar comparando depósitos em duas moedas. Eu vou aplicar um CDB nos Estados Unidos. CDB é um certificado de depósito bancário,
ou um CDB lá em Frankfurt, na Alemanha, na Europa. Né? Nos Estados Unidos eu vou receber a taxa de juros em dólares. Né? Na Europa eu vou receber a taxa de juros em euros. Mas como é que eu comparo as taxas de retorno? Essa é a questão. Quer dizer, o investidor americano ele tem 100 dólares. Eu vou aplicar nos Estados Unidos ou na Europa? Não basta olhar para as taxas de juros em dólares e em euros. Porque no caso de aplicar na Europa, né, ele precisa transformar dólares em euros, adquirir esses euros para aplicar na Europa. E depois, para poder ver se ele vai ganhar mais ou menos dinheiro, ele vai ter que recomprar os dólares dele. Nota que tem duas taxas de câmbio aqui. Tem a taxa de câmbio no momento que ele compra os euros e no momento que ele vende os euros. A taxa de câmbio no momento que ele compra os euros é a taxa de câmbio no mercado à vista que ele está observando. A taxa de câmbio para a qual ele vai recomprar os seus dólares em algum momento do futuro, ele não sabe, é uma taxa esperada. Ele pode ir lá olhar qual é a taxa do mercado futuro, ele pode olhar as análises financeiras de projeções sobre o comportamento da taxa de câmbio, mas ele não sabe, e ninguém sabe exatamente qual será a taxa de câmbio em T+1. T+1 é o momento futuro. Então, a lógica de comparação dessa decisão de investimento envolve olhar para preços distintos. Taxas de juros determinadas em dois mercados distintos, taxa de câmbio à vista e a taxa de câmbio esperada. Essa é a nossa condição de paridade de juros, que vai dizer que o mercado vai estar em equilíbrio quando os retornos medidos numa mesma moeda destes ativos, que têm riscos e níveis de liquidez equivalentes, portanto são substitutos perfeitos entre si, se igualarem. Mas para chegar até lá, o Krugman, Obstfeld e o Mielitz, eles vão, né, repassando os conceitos básicos. O que é a taxa de retorno? Bom, é o aumento percentual do valor ativo em determinado momento, que é a taxa de juros, né, descontada a inflação, se eu estiver trabalhando com várias. O risco é a liquidez. O que é o risco? A variabilidade com que, né, a expectativa de retorno vai mudando ao longo do tempo. Né? Quanto maior essa volatilidade, maior é o risco associado. A liquidez é a capacidade que o ativo tem de se transformar em poder de compra imediato, que é moeda. Então, quanto mais líquido o ativo, mais rápido, mais fácil ele se transforma em poder de compra. Então, moeda, poder de compra imediato, um certificado de depósito tem um poder de compra, uma liquidez elevada. Vender uma fábrica de aço tem baixa liquidez, é um ativo também, mas tem baixa liquidez. O retorno aqui é a taxa de juros. A taxa de juros monetária é exatamente aquilo que se ganha por uma aplicação num certo período de tempo. Se eu deixo uma aplicação ao longo de um ano, né, 100 dólares e recebo 110 dólares, né, o ganho, o retorno financeiro é 10 dólares a cada 100 dólares aplicado, que é uma taxa de 10%, né, em dólares, na moeda doméstica. Então, essa é a nossa taxa de juros. E só um exemplo da evolução da taxa de juros nos Estados Unidos e na Alemanha. Então, durante a boa parte do período aí em que essas moedas flutuaram, lembrando que no pós-guerra o marco alemão e o dólar estadunidense estavam atrelados. Na verdade, o marco estava fixo ao dólar e o dólar fixo ao ouro. Nós vamos discutir isso lá na parte histórica, que é o período do padrão dólar-ouro, né, ou do arranjo criado pelo acordo de Bretton Woods. Na maior parte do tempo aqui as taxas de juros em dólares são maiores do que as taxas de juros na Alemanha. Notem que mais adiante nós vamos estar discutindo a determinação das taxas de juros. Por enquanto, nós não sabemos, mas é um preço que é determinado, quer dizer, vocês sabem, mas nós estamos seguindo aqui a lógica do manual, né? São preços determinados nos respectivos mercados monetários, pela oferta e demanda por recursos líquidos de curto prazo, na qual o Banco Central tem um papel importante, né, como um dos ofertantes de moeda e o regulador da taxa de juros. Mais adiante nós vamos voltar a isso. Então, qual é a relação entre taxa de câmbio e retorno dos ativos? É a lógica que eu havia comentado, né, anteriormente. Quer dizer, eu tenho um investidor americano, quando pega os seus dólares e aplica em dólares, a taxa de câmbio não é relevante para ele. Importa somente a taxa de juros em dólares. Eu aplico 100 dólares hoje, ganho 110 dólares daqui a um ano, né, no certificado de depósito bancário, eu sei que o meu retorno é de 10%. Agora, se eu pegar os 100 dólares para aplicar em euros, não basta eu olhar a taxa de juros em euros. Eu vou ter que verificar, em primeiro lugar, eu peguei os 100 dólares. Qual é a taxa de câmbio hoje? Bom, $1 por euro. Então, os 100 dólares eu compro 100 euros. Aí eu aplico
em euros. Qual é a taxa de juros do CDB? Ah, eu sei qual é a taxa de juros, é X. Mas qual é a taxa de câmbio daqui a um ano que eu vou recomprar os dólares que eu transformei em euros no início dessa aplicação? Eu não sei. E a variação da taxa de câmbio é extremamente importante ao longo desse período. Nós vamos ver que quanto mais houver uma depreciação do dólar frente ao euro, que significa uma apreciação do euro frente ao dólar, melhor para esse investidor estadunidense. Porque ao longo entre T e T mais 1, quanto menos euros eu precisar para recomprar meus dólares, mais dólares eu vou estar ganhando lá na ponta. Então a apreciação do euro, que é a moeda estrangeira na qual estou aplicando, ou a depreciação do dólar, que é a minha moeda, a moeda do investidor, gerará um ganho para mim. Então esse é um elemento que pode parecer contraintuitivo, mas por que o estadunidense está apostando na depreciação da sua moeda? Por isso, porque ele está apostando, na verdade, na apreciação da moeda do outro ativo na qual ele vai estar adquirindo. Se essa apreciação ocorrer, cada dólar que ele traz, ele vai precisar de menos euros para readquirir esse dólar. Isso é um ganho para esse investidor. Os exemplos numéricos na sequência vão demonstrar isso para vocês. Então, essa relação ela se explicita de um modo geral, o mercado cambial vai estar em equilíbrio numa determinada situação, numa taxa de câmbio do mercado à vista que garanta exatamente essa igualdade entre o retorno da moeda doméstica e o retorno da moeda estrangeira, mas medida em termos da moeda doméstica. Então, o retorno em dólares da aplicação em dólares, eu sei, a taxa de juros em dólares. O retorno em dólares da aplicação em euros é a taxa de juros em euros, R estrela, mais a variação esperada do dólar frente ao euro. Então, a taxa de câmbio no mercado à vista, que por uma determinada taxa de câmbio esperada garantir essa igualdade, nós vamos dizer que é a taxa de equilíbrio por paridade de juros. Sempre que houver uma inequação que o R for maior do que o R estrela mais variação esperada de euro, da variação do dólar frente ao euro, é rentável manter a posição em dólares, e sempre que for o contrário, é melhor manter a posição em euros. Nós vamos ver que existe uma força gravitacional do ponto de vista do modelo, pela questão da arbitragem, que vai puxar a taxa de câmbio no mercado à vista em direção à produção deste equilíbrio. Veremos na sequência. Aqui é um exemplo numérico. Tá? Então, o que essa tabela está nos mostrando? Primeiro, nós temos ali a primeira coluna, são os casos 1 a 4. Segunda coluna é a taxa de juros em dólares. Notem que ela sempre se mantém 10%, para que nós possamos manter o raciocínio. Então, mantida a taxa de juros doméstica, o que vai acontecer? Qual é a coluna que eu tenho que comparar o retorno em dólares com o retorno da aplicação em euros? É a última coluna. E o que é a última coluna? É a soma da taxa de retorno em euros com a taxa esperada de depreciação do dólar. Tá? Então, por exemplo, caso 1, a taxa de juros em euros é 6%. Vamos imaginar que a taxa esperada, a variação do dólar ao longo desse período é 0%. Então, a taxa do mercado à vista é um determinado valor e a futura é igual. Então, a variação esperada é nula. Ora, qual é a diferença entre o retorno em dólares e o retorno em euros? O retorno em dólares da aplicação em euros é 6% mais 0%. 10% menos 6% mais 0%, que é o retorno em dólares da aplicação em euros, é 4%. Então aqui eu me mantenho posicionado em dólares. Aqui eu mantenho a taxa, no caso 2 eu mantenho a taxa de juros em euros, segue igual, em dólares também, mas agora eu tenho uma depreciação esperada do dólar frente ao euro. Isso implica que a taxa de retorno em dólares da aplicação em euros agora é 10%. Por que a depreciação esperada do dólar frente ao euro é um ganho para esse cara, um ganho em dólares para esse investidor? Porque o que está acontecendo aqui é que o euro está ganhando valor. Então agora ele precisa, grosso modo, 4% menos euros para comprar o mesmo dólar dele. E em dólares ele ganha. Ou, com os euros que ele tem, ele compra 4% mais
dólares do que antes. Então isso aqui é um ganho para ele. Nesse caso aqui o mercado vai estar em equilíbrio. Então a taxa de câmbio no mercado à vista, que garante a igualdade entre 10% retorno em dólares da aplicação em dólares e 10% compartimentalizado entre 6% retorno em dólares, em euros da aplicação, mais 4% depreciação esperada do dólar, né, mantém o mercado em equilíbrio. O que é equilíbrio? Como eu não tenho diferença aqui de remuneração, quem está posicionado em dólares segue em dólares, quem está posicionado em euros segue em euros. No primeiro caso eu não tenho equilíbrio, porque todo mundo vai estar buscando aplicar em euros, em dólares, perdão, que tem uma taxa de juros maior, e isso nós vamos ver vai movimentar o mercado cambial. Caso 3, né, eu já estou numa situação em que a depreciação esperada do dólar subiu de 4 pontos percentuais, no caso 2, para 8 pontos percentuais. Então agora o retorno em dólares da aplicação em euros é 14%, que é maior do que o retorno em dólares da aplicação em dólares. Então, neste momento aqui é mais vantajoso aplicar em euros, né? E desvantajoso aplicar em dólares. Por isso o sinal negativo na última coluna. Agora vamos ver a situação em que eu tenho a taxa de juros em euros dobra, frente aos 3 casos anteriores, mas eu não tenho mais uma expectativa de depreciação do dólar frente ao euro, mas ao contrário, uma expectativa de apreciação do dólar frente ao euro. Só que a taxa de juros subiu, mas não subiu o suficiente para compensar a depreciação esperada. Então, 12% de taxa de juros mais 4% de apreciação esperada, ou menos 4% de depreciação esperada, vai significar um retorno de 8% em dólares da aplicação em euros, que é menor do que os 10% da aplicação de dólares em dólares, então um diferencial ainda é positivo para aplicar em dólares. Então vamos agora diretamente para um exemplo que mostra o comportamento do mercado de câmbio, né, pela condição de paridade de juros, lembrando que haverá equilíbrio numa única circunstância. Ceteris paribus, né, vamos pegar aqui o tudo mais constante que o Alfred Marshall nos ofereceu, né, no seu modelo de equilíbrio parcial, lá em 1890, no seu clássico Princípios de Economia. Eu vou congelar todos os demais fatores que podem estar, né, influenciando o comportamento das taxas de câmbio aqui, e vou olhar unicamente para uma determinada variação. Então, constante a taxa de câmbio esperada, né, e dadas as respectivas taxas de juros, aquela taxa de câmbio no mercado à vista que igualar as taxas de retorno em dólares da aplicação em dólares e em dólares da aplicação em euros será de equilíbrio. Vamos ver os exemplos numéricos e gráficos para que essa ideia se consolide. Então agora nós temos o quê? Primeiro, a primeira coluna mostra a taxa de câmbio no mercado à vista hoje. Quantos dólares por euro eu espero, né, eu preciso, né, para realizar uma transação. Primeiro caso, $1,07, até o último caso, $1. Aqui é a taxa de juros em euros, o R estrela, sempre 5%. Então, ceteris paribus aqui. Aqui, o que é? É a variação esperada do dólar, né, frente ao euro. E essa aqui é a taxa de câmbio esperada em T mais 1, daqui a um ano. Então eu estou construindo a minha curva de paridade de juros considerando constante. Cada curva tem uma taxa de câmbio esperada. Então eu quero ver, né, dada a taxa de câmbio esperada e dada a taxa de juros em euros, qual é o retorno em dólares de uma aplicação em euros para as múltiplas taxas de câmbio no mercado à vista. O retorno em dólares da aplicação em euros vai ser a soma da taxa de juros em euros mais a taxa de câmbio esperada, a variação esperada da taxa de câmbio, dada uma certa taxa de câmbio esperada. Então, nesse primeiro caso aqui, a taxa de câmbio hoje é $1,07. Qual é a taxa de câmbio esperada em T mais 1? $1,05. Ou seja, eu espero entre T e T mais 1 uma apreciação esperada do dólar frente ao euro. E, portanto, a depreciação do dólar frente ao euro é negativa. Qual é o retorno em dólares da aplicação em euros? 3%, 3,1%, que é 5% mais menos 0,19%. Quando a taxa de câmbio no mercado à vista é 1,05 e a taxa esperada é 1,05, a variação
esperada do dólar é zero, a taxa de retorno em dólares, da aplicação em dólares é 5%, que é 5% mais 0%. Se a taxa de câmbio no mercado à vista é 1,03, eu espero uma depreciação, né? Porque a taxa hoje é 1,03, amanhã tem mais um, amanhã, no momento futuro, é 1,05. Então eu vou ter uma taxa de depreciação do dólar esperado de aproximadamente 2%, e, portanto, o retorno esperado será 5%, mais aproximadamente 2%, aproximadamente 7%. Se a taxa de câmbio no mercado à vista é 1,02, eu vou ter lá 8% de retorno em dólares da aplicação em euros. Se for 1 no mercado à vista, eu vou ter uma taxa de 10%, que é a soma de 5% juros em euros e 5% de depreciação esperada. Isso aqui é a mesma relação plotada num gráfico. Isso aqui é a curva de paridade de juros. O que eu estou vendo no eixo horizontal? É o retorno medido em dólares da aplicação em euros, dada a taxa de juros de 5% e dada a taxa de câmbio esperada de $1,05. Então aqui, quando a taxa de câmbio no mercado à vista é 1,7, o retorno esperado é 5%, mais menos 1,9%, aqui temos aproximadamente 3%. Então notem que na medida em que vai caindo a taxa de câmbio no mercado à vista, a taxa de retorno em dólares da aplicação em euros sobe, porque a depreciação esperada está subindo, dado uma taxa de juros, né? Então cada curva, ou cada reta nesse caso aqui, ela é construída para uma dada taxa de juros lá fora, um dado R estrela e uma dada taxa de câmbio esperada. Se R estrela muda e esperado muda, toda a curva se desloca, como nós vamos ver. Então vamos agora observar, né, como é que esse mercado funciona, na medida em que, por arbitragem, o que é arbitragem? Investidores vão se reposicionando, né, no sentido de buscar a maior taxa de retorno possível, né, numa condição de mercado livre, com livre e perfeita informação, ele observa onde é que há a maior taxa de retorno e sai de dólares para euros ou de euros para dólares, né, em busca da maior taxa de retorno possível. E, portanto, diferenciais de retorno geram movimentos de capitais. E isso força a depreciação. Vamos observar como. Iguala o retorno em dólares do retorno da aplicação em euros, do retorno em dólares da aplicação em dólares, né? Então, voltando aqui, de novo, quaisquer taxas de câmbio acima de E1 serão taxas de câmbio de desequilíbrio, né? Porque o preço do euro vai estar alto demais, dada a taxa de juros lá fora e a taxa de câmbio esperada, né? Fazendo com que o retorno em dólares da aplicação fique maior do que o retorno aplicação em dólares, perdão, maior do que o retorno em dólares da aplicação em euros. Então os investidores vão optar por transformar euros em dólares e aplicar em dólares. O aumento da oferta de euros sobe, o preço do euro cai. Então isso é para qualquer taxa acima de E1. Qualquer taxa abaixo de E1 é o contrário. Então em E3, por exemplo, o que acontece em E3? O retorno em dólares da aplicação em dólares, em euros, é maior do que o retorno em dólares da aplicação em euros. Então, por exemplo, eu vou ter aqui 15% de retorno em dólares da aplicação em euros contra 10% do retorno em dólares da aplicação em dólares. Isso implica num aumento da demanda por euros no mercado cambial estadunidense, porque vale mais a pena comprar euros e aplicar em euros. E enquanto houver um diferencial de retorno em dólares da aplicação em euros, na qual a aplicação em euros estará rendendo mais do que a aplicação em dólares, este movimento vai estar acontecendo, pressionando o euro, na cotação do euro para cima. Então notem que só existiria uma taxa de câmbio consistente de equilíbrio pela condição de paridade de juros, num contexto de livre mobilidade de capitais, de perfeita informação, que é a taxa de câmbio E1. É aquela taxa que iguala o retorno em dólares da aplicação em dólares, que é R, do retorno em dólares da aplicação em euros. Como é que se conforma o retorno em dólares da aplicação em dólares? É R estrela, que é o retorno em euros da aplicação em euros, mais variação esperada do dólar frente ao euro, né? Então a taxa de câmbio E no mercado à vista, que iguala essas taxas de retorno, sempre medida em dólares, vai ser a única taxa de equilíbrio. Qualquer taxa acima dela
implica um desequilíbrio na qual é mais rentável aplicar em dólares, euro se converte em dólares, preço do euro cai. Qualquer taxa abaixo é mais rentável aplicar em euros, pressão no mercado cambial por aumento de demanda por euros, o preço do euro sobe. Notem que o mecanismo de arbitragem aqui vai funcionar de forma muito semelhante ao que nós observamos lá no caso da paridade poder de compra, que eu havia apresentado na introdução aos nossos modelos de determinação da taxa de câmbio. O que nós temos que ver agora? O que acontece quando há mudanças na taxa de juros lá fora, na taxa de juros aqui dentro ou na taxa de câmbio esperada? O exercício aqui é de estática comparativa, é equilíbrio parcial. O que acontece com o equilíbrio no mercado cambial se muda a taxa de juros lá fora, R estrela, ceteris paribus, tudo mais constante, por exemplo. Então vamos ver como é que essas mudanças se processam, mudanças na taxa de juros doméstica, mudanças nas taxas de juros lá fora, mudanças na expectativa frente à taxa de câmbio futura. Nesse primeiro exemplo, nós vamos ver que assim, o que acontece quando muda a taxa de juros em dólares. Então nós partimos de uma taxa de equilíbrio E1, né, na qual o mercado cambial estará em equilíbrio nesse sentido estrito que nós havíamos comentado, no sentido no qual os investidores não têm nenhum incentivo para mudarem de posição, porque os retornos se equivalem. Estar num CDB em dólares é equivalente a estar num CDB em euros, porque as taxas de retorno em dólares dessas duas aplicações são idênticas. Agora, e se a taxa de juros sobe? Né? Se R2 passa a ser maior do que R1, taxa de juros doméstica, taxa de juros em dólares. Ora, aquela taxa de câmbio E1 não será mais de equilíbrio, porque naquela taxa de câmbio, o retorno em dólares da aplicação em dólares será maior do que o retorno em dólares da aplicação em euros. Euros irão migrar para o mercado monetário americano, via mercado cambial no primeiro momento, para se converterem em dólares para buscarem esse diferencial maior. Então isso vai produzir um aumento da oferta de euro e uma queda da cotação dólar-euro. Então o aumento da taxa de juros em dólares produz uma apreciação cambial. O dólar vai ficar mais forte frente ao euro. Né? Então essas taxas vão estar se movimentando no sentido contrário. O mercado vai estar em equilíbrio de novo, numa determinada taxa de câmbio, E2, que volte a igualar essas variações. Isso, de novo, não mudou a taxa de juros lá fora, R estrela, e não mudou a taxa de juros esperada em T mais 1. Né? Esse é o pressuposto. Por isso a curva de paridade de juros ficou igual. Né? Então, tudo ou mais constante, se aumenta a taxa de juros na minha moeda, haverá uma apreciação cambial, pelo menos no curto prazo. Né? Então nós vamos ter que ver como é que esses fenômenos evoluem no tempo. Mas no curto prazo, tudo ou mais constante, constante R estrela, constante a taxa de câmbio esperada, dólar-euro, né? O efeito vai ser uma apreciação do dólar frente ao euro. Evidentemente que se houvesse um movimento de a redução da taxa de juros, nós teremos o efeito contrário. Né? Se o ponto inicial fosse 1 estrela, né? Se o ponto inicial fosse 2 e nós tivéssemos um aumento da taxa de juros, né? para redução da taxa de juros, para R1, eu iria do ponto 2 para o ponto 1 e nós observaríamos uma depreciação do dólar frente ao euro. Agora, nós vamos estar trabalhando com um efeito de aumento da taxa de juros lá fora, aumento da taxa de juros em euro. Então, a nossa curva de paridade de juros original, azulzinha, ela é construída a partir de uma certa taxa de juros e uma certa taxa de câmbio esperada. Se há um aumento da taxa de juros, toda a curva se desloca. Né? É como se vocês voltassem lá para aquela tabelinha, a taxa de juros em euro era sempre 5%. Agora imaginem que eu mantenho a taxa de câmbio esperada, $1,05 de dólar, né? Mantenho as taxas de câmbio no mercado à vista, $1,07, $1,05, $1,03, $1, então a variação esperada é sempre a mesma, e eu mudo a taxa de juros em euros, de 5% para 10%. Então, para cada taxa de câmbio no mercado à vista,
agora o retorno em dólares da aplicação em euros aumenta em 5 pontos percentuais, né? E por isso que é um deslocamento de toda a curva e não somente um deslocamento num ponto para o outro da curva original. Então, para cada taxa de câmbio no mercado à vista, o retorno em dólares da aplicação em euros vai aumentar em 5 pontos percentuais se a taxa de juros aumentou em 5 pontos percentuais. Então, toda a curva se desloca. Ora, se eu estava em equilíbrio em E1, agora, com uma taxa de juros maior lá fora, E1 não é mais equilíbrio, porque a taxa de câmbio E1, eu vou estar com um retorno medido em dólares da aplicação em euros maior do que o retorno medido em dólares da aplicação em dólares, né? E isso produz um aumento da demanda por euros que pressiona o preço do euro até E2. Então o mercado só vai se reequilibrar a taxa de câmbio E2. Notem que o mesmo efeito seria obtido se a taxa de câmbio esperada tivesse pulado de $1,05 em T mais 1 para $1,10 em T mais 1. Toda a curva se deslocaria e eu teria o mesmo efeito que vocês estão observando aqui. Notem também que o efeito de uma redução da taxa de juros lá fora ou de uma redução da taxa de câmbio esperada e esperado geraria um deslocamento no sentido de 2 para 1, né, da curva se contraindo. Que é exatamente isso que nós colocamos agora nesta última lâmina. Então, o efeito de uma variação esperada do dólar maior, de uma taxa de câmbio esperada do dólar frente ao euro maior no futuro, será o mesmo efeito de um aumento da taxa de juros lá fora e um dólar menor no futuro seria o mesmo efeito de uma redução da taxa de juros esperada lá fora. Pois bem, nos próximos blocos nós vamos ter que estar tratando de analisar como é que se formam esses preços, taxa de juros doméstica, taxa de juros estrangeira, e nós vamos integrar a análise do mercado cambial com a análise do mercado monetário.